Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre esteira de produto e estratégia de expansão de receita. E para bater esse papo com a gente, Bruno Giuliani. Cara, que honra te receber. Você é uma grande referência para a gente. Aprendi muito contigo. Inclusive, muito do que eu estou fazendo hoje é por tua causa, cara. Pô, que legal. E eu lembrando que foi eu que te contratei inicialmente, né? Sim. Lá em 2018, para você dar uma palestra lá para os membros de uma comunidade que eu tinha ali, né? De coach que querem fazer mais sucesso. E você foi lá ensinar o pessoal LinkedIn. Então, é isso aí. Eu te achei no próprio LinkedIn e te contratei para ir lá dar uma aula sobre Cara, lembro. LinkedIn. Foi sensacional esse. Foi um final de semana, eu me lembro disso. E aí depois você virou meu cliente também, né? Entrou Pois é. na comunidade. Pois é, do caramba. Bom, com autenticidade e criatividade e um toque de sarcasmo, Bruno Giuliani vem cativando seus alunos há 13 anos. Já formou mais de 30 mil coaches. Publicitário, mentor de negócio digital, master coach, trainer, responsável por conceitos como Abra Coach, Método Mark, Super Coach e portal do coach.com.br, além de vários outros programas de sucesso. Caramba, o pessoal pesquisou a tua história, hein, cara? Né? Deu uma buscada. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine e co-host do podcast. Vambora, Léo, para mais uma? Bora. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, Bruno, eu queria agradecer a galera da Zorro, né? A Zorro é a patrocinadora oficial do nosso podcast. A Zorro oferece uma suite completa de aplicativos que ajudam pequenos e médios negócios a terem mais produtividade, mais eficiência e, a partir disso, conseguir ser mais competitivo. Para quem quiser fazer um teste no Zorro, até mesmo conhecer melhor as soluções, tem um QR Code aparecendo na sua tela agora e também tem um link aqui na descrição desse episódio. Usa o Zorro e Zorro, obrigado pela parceria, tamo junto demais. Brunão, cara, você é um cara dos primórdios do mercado do marketing digital, né? Acho que é você, é o Sandro, Vitor, quem mais? Deixa eu ver ali. Tem bastante gente lá nesses primórdios, né? Mas você aqui do Rio de Janeiro, você falou quem são quem estava ali, né? Do Rio. Se a gente for olhar quem entrou junto ali, nesse mercado de desenvolvimento pessoal, tinha lá o Jerônimo Temel, o Vinícius Possebon, que é mais de produto ali de emagrecimento. Tava até a Cris Franklin. Pode crer. Tem... Às vezes agora eu tenho que voltar muito tempo atrás para ficar lembrando, né, quem estava ali no Mastermind, principalmente no Mastermind do Érico Rocha, que foi ali uma pessoa que uniu um pessoal de marketing digital por trás dele ali, entendeu? Mas como é que você descobriu esse mundo do digital e esse mundo do coach? Como é que foi? Qual foi o teu primeiro passo ali? Tá bom, olha só, até 2009 eu trabalhava nos negócios da minha família. Então, meu pai tem uma empresa de entrega porta a porta, era a Flash Courier, hoje em dia se chama Grupo Move 3, e o CEO hoje é o meu irmão, o Guilherme Giuliani. E eu trabalhava basicamente ali nessa empresa a minha vida toda. Passei ali sempre obedecendo a demanda que tinha para mim, né? Então, eu passei desde o operacional, TI, marketing, vendas. E, no fim das contas, eu estava lá no financeiro, né? E, em determinado momento, em 2009, meu pai me obrigou a sair daqui do Rio, né? Eu me criei em Niterói, no Rio de Janeiro. Bom, né, cara? E a sede é lá em São Paulo. Eu tive que me mudar para São Paulo com minha filhinha prestes a fazer ali 1 ano de idade, né? Minha esposa. E, bom, beleza. Fomos lá cumprir o papel. Chegando lá, eu não estava feliz trabalhando. E eu fiz um pedido idiota para o universo, falando o seguinte: eu quero parar de trabalhar com meu pai e eu quero voltar a morar em Niterói, sabe? Isso aí, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja. Porque isso aconteceu mais rápido do que eu imaginava, aconteceu em menos de 6 meses. Mas como é que isso aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que... eu fiquei milionário antes dos 30 anos, né? Porque eu sempre... despesa sempre foi muito baixa e eu sempre ganhei muito bem. Mesmo antes de trabalhar na empresa do meu pai, eu tive uma franquia do negócio dele. E eu lembro que desde mais ou menos de 18 anos, eu ganhava uma média de $5.000 por mês. E durante uma época, o meu custo... $5.000 nessa época era muita grana. Era uma boa grana.
Sempre foi, né? Até hoje, né? Então, mas com 18 anos é mais ainda, né? Não tinha esse negócio de Você não tinha discussão gasto. hoje do digital, isso. E eu não tinha praticamente despesa. Então, eu sempre fui me esforçando ali para investir, para aplicar e construir ali um bom patrimônio. Apartamento quitado, carro sempre quitado, essa parte toda ali, sempre pagando à vista, tudo. E ainda tinha ali, naquela época, um patrimônio de mais ou menos R$500 mil em investimentos e aplicações. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu não consegui convencer a minha esposa a alugar um apartamento, né? Ela queria comprar um. E, obviamente, você não consegue vender o seu aqui para comprar um lá rapidamente. E o apartamento que ela gostou custava R$630 mil. E na época, entendeu? Na época. Então, eu não só ia ter que pegar o meu dinheiro de fazer dinheiro, né? As minhas aplicações, e botar toda, imobilizar ela, como eu ainda tenho que ficar devendo 130. E aí, eu fiquei um pouco mais... Eu sempre fui um investidor ultraconservador. Eu ia atrás daquele 1%, 12% a 15% ao ano, né? E aí, de repente, eu comecei a ficar ultra agressivo. Eu peguei ali R$200 mil e resolvi comprar opções da Petrobras. E aí, um dia, eu fiz R$70 mil. No outro dia, eu fiz mais 50. No outro dia, eu fiz mais 60, entendeu? Tu já tinha grana para quitar o eu fiz, no final das contas, R$230 mil em 3 dias. Comprando e vendendo opção da Petrobras. Aí eu realizei esses 130 mil, comprei o apartamento. Né? Tu botou tudo no apartamento? Botei tudo e ainda me sobrou 100 mil. Só que esses 100 mil eu ia ter que pagar 70 mil de imposto daqui a um mês sobre o lucro. Esses 230 que eu tive ali comprando e vendendo opção. E aí eu fiz o quê? Né? Fui picado por um mosquito da cobiça. Vou tentar de novo. Aí falei, parece que eu sou bom nisso. E esses 100 mil eu fiquei durante um mês operando eles e eu transformei 100 mil em 300 mil operando. E eu saí, então, de... Mas, cara, essa volatilidade estava assim no mercado? Foi alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que você viu? Como é que você conseguiu fazer essa porra, cara? Eu ia olhando os gráficos, né? Estudei muito pouco. Quer dizer, eu sempre fui um investidor, mas um investidor assim, eu sempre comprei a ação, não quando ela estava no mais baixo, mas quando ela estava baixando, eu comprava. E de vez em quando eu vendia ela assim, quando eu via que ela estava na alta, não no pico. E isso conseguia compensar para eu ter os meus 15%, 12% a 15% de rentabilidade ao ano, às vezes até mesmo em períodos onde o juros estava mais baixo. Então, eu tinha uma noção, mas entendeu? Tu praticamente inventou o day trader nesse dia, né? Eu tinha feito um curso de day trade, né? E resolvi... Estava de olho, acreditava que ia subir a ação e comprei. E foi na fé. Fui na fé. E aí, depois eu comecei a fazer esse day trade e estava funcionando. Só que eu peguei uma maré de alta da Petrobras. Bom, 30 dias depois, com a confiança lá em cima, né? Cara da merda. Com a confiança lá em cima. Aí, eu que ia atrás de 10% a 15% ao ano, passei atrás de 10% ao mês. Não, a semana não, ao dia. Ao dia? Não podia dar certo, né? Então eu peguei, tudo que eu podia ter de crédito, né? E peguei também, eu era o principal gestor financeiro da empresa, a empresa tinha uma reserva de caixa, eu falei, quer saber? Eu vou pegar aqui esses 300 mil, 400 mil que eu tenho e vou transformar, então, nos próximos 30 dias isso em 1 milhão. E eu vou pegar esses 800 mil aqui, como se fosse um fundo de reserva ali da empresa, e vou transformar em 2,5 milhões para a empresa, para eu poder sair de uma forma assim, aqui, toma aqui, papai, transformei 800 mil em 2,5 milhões e você agora pode comprar o terreno que você queria ali para expandir a empresa. E eu, saio ali com o meu 1 milhão, né? E, o Wall Street me aguarde. Bom, mas então eu botei mais ou menos 1,2 milhão, né? Para começar a operar. E esqueci de combinar com o mercado.
esse meu plano. E eu acabei descobrindo que eu não tinha nem as habilidades, né? Nem as competências emocionais para estar fazendo aquilo. Eu surfei uma maré de sorte. E eu não dei stop. E em vez de eu chegar e transformar 1.200.000 em 3 milhões, né? Eu acabei transformando eles em 20 mil reais. E aí chegou uma pilha de carta de corretagem, que naquela época existia assim, no apartamento do meu pai, lá em São Paulo. E aí eu fui demitido por justa causa, né? Caraca! Do negócio da família, com a reputação de jogador, né? E eu virei viciado em jogo. Hoje a gente pode falar isso rindo. Caraca! Cara, como é que foi na época quando você viu o gráficozinho do lá embaixo? Foi meio desesperador, né? Aí... Cara, imagina como é que seu pai soube. Olha, ele soube porque chegou a pilha de carta de corretagem. Ah, não foi você que falou? Não. Primeiro chegou as cartas lá. E aí, foi lá. Em um mês, você vai lá e vê que tem um rombo de 800 que eu fui fazer trade para... Embora eu fosse fazer para a empresa, era para devolver para a empresa, inclusive com o lucro aferido ali para a própria empresa. No fim das contas, o apartamento que eu tinha acabado de comprar, eu entreguei para o meu pai. Um outro imóvel que eu tinha aqui, entreguei e paguei a conta que eu tinha ali com a empresa. Fiquei com a dívida de 150 mil reais na época. 150 mil reais na época, hoje, se você for corrigir ali por IPCA, GPM e tal, vai dar mais ou menos uns 350 mil nos dias de hoje, de 2009 para cá, né? E eu comecei a procurar um emprego, tirei minha primeira carteira de trabalho. E, aparentemente, eu fui fazer uma coisa que eu sempre fiz nas vendas, que, ia atrás de lead. Então, eu me cadastrei ali em Cato, vagas.com, e todo dia eu mandava meu currículo para 20 empresas que estavam ali com vaga aberta no Cato, 20 empresas no vagas.com, e eu procurava 10 empresas que tinham site assim, trabalho conosco, e mandava meu currículo para eles também. Tanto que em 30 dias eu consegui 5 entrevistas de emprego, mais ou menos, para fazer. Mas aí eu descobri que eu não sabia converter nas entrevistas. Né? E eu não fazia a mínima ideia por quê, que eu não era chamado. Eu ia, participava da entrevista. E, naquela época, a minha pretensão salarial era R$2.500, R$3.000. E eu ganhava, trabalhando com meu pai, cerca ali de uns R$15 mil por mês. E fora a empresa dava lucro, tinha participação, tinha os benefícios. Essa parte toda, tinha os benefícios. Caraca, né? Foi um puta tombo, né? Cara? Foi um puta tombo, só que o meu custo de vida era de 3 mil. Então, eu sempre mantive o meu custo de vida muito, muito baixo. Eu gosto de churrasco, cerveja, isso é barato, entendeu? Eu não gosto de carro de luxo, viagem, roupa cara, essas coisas ali que acabam aumentando demais aí o seu orçamento. Então, minha vida sempre foi super, super simples. Fazer um churrasquinho com os amigos lá em casa ou ir na casa dos meus amigos fazer um churrasquinho, no máximo ir num boteco. E esse é o meu lazer. Fora alguns jogos, né? Jogo de computador, que sempre foi coisa barata. Bom, eu sei que nessa época ali, né, eu fiquei detonado. Você não perde um patrimônio desse ali, que hoje corresponderia aí a 2,5 milhões e fica de boa. Meu pai é um cara muito desapegado de dinheiro, é um cara brilhante ali, e ele veio passar o Réveillon comigo, e ele falou, Bruno, olha, ele talvez tenha sido ali um grande coach, e me ajudou a ressignificar. Que ele falou, se você olhar agora a sua vida como se fosse uma fotografia, tu tá um perdedor. Realmente ali tu tá no fundo do poço. Só que sua vida não é uma fotografia, é um filme, né? E o filme, você sempre teve muito mais sucesso do que fracassos, né? E você vai ter ainda muito mais sucesso do que fracassos lá na frente também. Então, ele isso é uma fase. Fica de boa que isso vai passar.
E aquilo, de fato, ali me ajudou muito, porque muita gente pergunta, eu já estou aqui respondendo, pergunta, pô, como é que ficou a sua relação com o seu pai, né? Óbvio que eu fiquei com muita vergonha nessa época desse problema. Pouquíssimas pessoas sabiam disso que eu... dessa aprontada que eu tinha dado lá, entendeu? Que eu tinha pego e jogado praticamente todo o meu patrimônio fora. Em coisa aí de 30 dias, ou 2 meses, né? Um mês ganhando, depois um mês perdendo tudo e muito mais. Fato é que uma das entrevistas de emprego que eu fui fazer não era bem uma entrevista de emprego, era um pessoal querendo me vender um serviço de outplacement para me ajudar a conseguir um emprego. E o que tinha dentro do pacote de serviço deles era coaching para entrevistas. Aí eu falei, posso pegar só o coaching para entrevistas? E eles falaram assim, não, tem que fechar o pacote todo. Aí eu falei, então não quero. Aí eu voltei, foi até aqui no Centro do Rio, eu vim fazer entrevista. Cara, tinha muita empresa disso, cara. Voltei na barca, né, falando, pô, quer saber? Cheguei lá e pesquisei. Coach, Niterói. E aí achei um cara lá. E aí entrei em contato com ele e ele me ofereceu uma sessão de coaching gratuita. Aí ele fez uma sessão perguntando da minha saúde, do meu casamento, de que sei lá o quê. E era uma época que eu estava com um monte de coisa ruim, graças ali à situação que eu mesmo tinha feito. Minha pior situação era financeira e carreira. Era o que eu queria, ajuda era para passar na entrevista de emprego. Mas, enfim, como eu estava querendo, ele chegou para mim e falou, olha, essa sessão foi de graça, as próximas vão ser R$100 cada uma. Isso era janeiro, fevereiro lá de 2010. E eu falei, pô, eu vou contratar esse cara. Só que eu não tinha os R$100 para pagar ele. Eu falei, quer saber? É isso que ele fez comigo, eu sei fazer com os outros. E aí eu liguei para um amigo meu e eu ofereci, pô, eu vi aí que você acabou de ganhar uma promoção, tu quer montar comigo um plano para você mandar bem, arrebentar nesse seu primeiro mês? Sim, então vem aqui em casa. E tive uma conversa super relevante para ele. E, pô, no final eu virei, você gostou do nosso bate-papo? Cara, Bruno, foi incrível, vai me ajudar muito. Então, seria interessante para você se a gente continuasse periodicamente fazendo esse tipo de reunião? Aí ele, sim. Então, o nome disso é coaching, eu estou fazendo isso agora, as próximas sessões são R$100. Aí ele falou, pô, pensei que você ia me cobrar mais. Né? E aí eu fechei meu primeiro cliente, peguei os R$100 da próxima sessão, paguei o coach. Eu falei, pô, isso foi fácil. E aí eu chamei mais 2 amigos, né? E fechei com eles. Só que aí eu fui para o Google pesquisar, né? E você acha que eu pesquisei como fazer a segunda sessão de coaching? Não, eu pesquisei como conseguir cliente de coaching, porque a minha vibe sempre foi muito mais vender do que... Eu sempre sabia que eu ia dar conta de entregar, né? Que não tinha mistério. 2010 não tinha Uber, senão eu estaria fazendo Uber. E esse lance de coaching para mim, em 2010, era uma renda extra que eu ia fazer enquanto eu não arrumasse um emprego. Mas o fato é que eu chamei mais 2 amigos, fiz com ele um pacote de mensalidade a R$300 para ter uma sessão semanal, e os 2 fecharam. Aí eu aumentei para 500, chamei mais 2 e os 2 fecharam. Fato é, em um dia eu tinha um cliente, até o final de semana eu tinha 3 clientes, em 2 semanas eu tinha 5 e em um mês eu tinha 7 clientes. 4 me pagando R$500 de mensalidade, 2 me pagando R$300 de mensalidade e 1 me pagando 100 por sessão. R$3.000 por mês, que era a minha salário pretensão, que você queria. salarial ali, se todos pagassem direitinho, né? E eu meio que sosseguei com esses clientes atendendo, né? Se fosse, pô, vai ali, vou continuar buscando emprego. E aí o meu coach me passou um desafio, que foi ir fazer um treinamento em São Paulo. Um treinamento desses ali, onde a japonesada joga água na sua cabeça, você fica um tempo sem dormir. A gente fez isso. Um líder training, né? A gente fez. E aquela coisa ali te dá um sacode, né? De propósito. Sendo que quando eu fui fazer esse treinamento, quando eu fui fazer esse treinamento, foi bem em 2010, abril, maio de 2010, quando rolou uma enchente absurda. As chuvas pegaram Niterói e São Gonçalo, mais de 300 pessoas morreram por aqui, caiu o Morro do Bumba. Aqui no Rio de Janeiro, o Morro dos Prazeres, ali em Santa Teresa, né? Deu uma merda também. E foi ali bem uma notícia de jornal que eu estava pegando na volta. Você volta desse treinamento abraçando árvore, todo sensibilizado, entendeu? E eu não conseguia parar de ler, vendo a reportagem.
do menininho ali, o João, que tava o pai e os bombeiros querendo resgatar ele. E 1h da manhã eles tiveram que interromper as buscas, caiu outro pau d'água e no dia seguinte eles foram lá e tiraram só o corpinho do menino entregando ali para os pais, né? E eu lembro que aquilo me tocou, me marcou muito, me emocionou muito. E aí eu falei, pô, deixa eu ver o que eu posso fazer. Fui pro terceiro BI lá em Niterói, que eram desabrigados do Morro do Bumba, de outros lugares, ficavam, e fui ser voluntário lá. Oferecer meu trabalho como coach para ajudar 5 pessoas a reorganizarem a vida, né? E o que mais precisasse. E aí eu comecei a ajudar um rapaz, né? Que estava ali, pô, a mãe solteira, com 3 filhos, um de cada pai, né? Ele, office boy, os 2 irmãos menores ali, estudante, a mãe dele diarista e ele office boy. Tinha uma renda familiar de mais ou menos ali uns 2 salários mínimos, né? Para isso, para pagar aluguel, tudo isso. E estava revoltado. E o sonho dele era ganhar 3 mil reais. Ele ganhava 500 na época, que era mais ou menos o salário mínimo. E eu falava, pô, eu estava há uns 4, 5 meses tentando ganhar 3 mil reais com formação acadêmica, com SPM. na SPM, pós-graduação, esse tipo de coisa toda ali, um monte de experiência, e não conseguia, mas tá bom, a gente não julga, né? E ele descobriu que podia virar um soldador naval embarcado. A única coisa que ele viu é que ele não ia conseguir ganhar 3 mil imediatamente, só daqui a uns 2 anos. E ele queria virar um soldador porque com 3 mil, o plano que ele mesmo trouxe eu continuo com o meu custo de 500 reais que eu tenho que dar para minha mãe, e 2.500 eu vou juntando. Em 6 meses eu junto 15 mil, consigo dar entrada numa casa para nunca mais passar por essa situação, porque, pô, isso vai acontecer de novo. Então, o moleque já era diferente, ele sabia olhar na frente, coisa que muita gente que não tem instrução não sabe, né? Uhum. Vive só o hoje. E aí, pô, motivado por isso, ele começou, para pagar o curso de solda, vender bala e engraxar sapato. Rapidinho ele estava com a renda para se matricular no curso, e quando ele aprendeu a contar a história e ganhar mais dinheiro toda vez que ele contava a história dele. E, por exemplo, cobrava R$2 para engraxar sapato. Quando ele falava por que ele estava engraxando sapato, que era para pagar o curso de solda, para poder comprar a casa para a mãe, tirar, virar, as pessoas davam 5. A bala, que era R$1, a pessoa dava R$1 e não pedia a bala, então ele não gastava o insumo dele. E quando ele entrou, ele contou a história e a diretoria do curso se sensibilizou com ele e deu para ele uma vaga de estágio dentro do curso. Então ele não precisava mais sair de São Gonçalo para vir trabalhar no centro do Rio, não precisava mais vender bala e engraxar sapato se ele não quisesse, porque ele ganhou o estágio, a bolsa, né? E agora estava pertinho de casa. Podia continuar dando a renda para a mãe e ficar focado agora em se tornar o melhor soldador que ele poderia vir a ser. E foi muito legal, porque eu fui acompanhando ele durante um tempo. Foi 6 sessões que eu fiz estratégica ali com ele, até ele ter essa autonomia. Porque meu trabalho com ele ia ser, digamos, como coach, desmamar ele quando ele conseguisse segurar ao mesmo tempo, tendo esse plano, segurar o trabalho de office boy, o trabalho de vendedor de bala, engraxate e ser um bom aluno, fazer malabarismo com essas 3 coisas. Quando ele ganhou a bolsa, não precisando mais ser office boy, não precisando mais vender bala, engraxar sapato, só prestar atenção no curso e trabalhando na própria secretaria do curso lá, ficou fácil para ele agora manter o plano. Já estava, então, tudo correndo normal. Mas eu fui conversando com ele. Hoje, esse rapaz aí, ele é inspetor de solda, né? Inspetor de solda. E eu lembro que ele falou: aí, professor, sabe o que eu descobri? Existe inspetor de solda, ganha 7 conto. Ele ganha 11 mil reais como inspetor de solda, né? Nem a crise do petróleo, quando teve ali, abalou ele. E várias pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa, que eu tinha vários funcionários de São Gonçalo, falavam: pô, Bruno, entrei no ônibus e estava o pessoal vendendo bala falando que queria pagar curso de solda, entendeu? Então ele deu inspiração para a galera. Nessa hora que isso acontecendo, eu falei, cara... E eu comecei a ter os depoimentos dos meus primeiros clientes, indicação dos meus primeiros clientes de coaching. Todo mundo fala: Bruno, você leva muito jeito para isso. Eu tirei meus currículos do ar,
comecei a pegar mais clientes, então aumentei para 11 clientes, comecei a faturar ali 5 mil reais e resolvi ali me dedicar nisso. Durante o ano de 2010 eu fui atendendo, né? Não só... E eu fechei o meu primeiro negócio com a empresa. Uma empresa me pagou ali 3 mil reais por gerente para eu desenvolver 19 gerentes de uma vez só. Então, eu lembro do contratinho lá em 2010 de 57 mil, que tirou a minha barriga da miséria, entendeu? 3 parcelas de 19 mil, mais os 5 mil que eu estava ganhando dos clientes, voltei para os 24 mil reais, de uma forma assim, extremamente rápida. E quando acabou esse contrato, eu fechei um outro com 22, outros 22 gerentes. Entre um e o outro, eu resolvi fazer uma formação em coaching. Eu agora preciso evoluir. Depois eu soube que o Flávio Augusto foi aprender inglês depois que ele já tinha, sei lá, quantas unidades da WhatsApp, né? Então, comigo. E quando eu fiz a formação em coaching, eu falei, pô, isso aqui é muito legal, eu quero dar aula de coaching. E eu comecei a fazer diferentes cursos em diferentes escolas, aqui no Rio, em São Paulo, e essa parte toda, até fora do Brasil, teleaula. E o que você sente que melhorou depois que você fez as formações? Quando você faz essas formações, qualquer curso desse de desenvolvimento pessoal, você não aprende isso só para aplicar nos outros. Você tem que aplicar em você também. Você é o primeiro cliente disso. Então, quando eu comecei a fazer esses treinamentos, igual quando eu fui fazer o Leader Training, eu caí no grupo que eu tinha que cair. Porque numa dinâmica dessas, foi a que me curou, porque eu estava com aquele peso na consciência do 1 milhão. Né? E aí eu caí num grupo onde você tinha que compartilhar qual era a maior dor da sua vida com o grupo. E aí eu quero ver quem aqui perdeu mais de 1 milhão. Essa eu ganho. Essa eu ganho. E aí eu fui o último. Né? Aí a primeira pessoa ali do meu lado... Eu perdi um casal de filhos num acidente de carro. O outro ali, eu via meu pai bater na minha irmã, na minha mãe, até abortar meu irmão. Aí a outra ali, eu fui abusado pelo meu padrasto, pelo irmão dele. Chegou na minha vez, eu assim, caramba, essas pessoas tiveram um problema de verdade e eu aqui mimizando por causa de dinheiro, sabe? Cara, dinheiro dá para fazer de novo. Isso aí é complicado. E aí, qual é o seu problema? Não, nenhum problema não. Já todo chorando dele, drama que tinha acontecido lá. Aí a mulher veio assim para mim e falou, não tem nada que você fale que aqui a gente tá seguro, né? Você foi abusado? Assim, não gostava da minha rosquinha quando eu era criança. Era menos vergonhoso eu falar isso do que eu falar que estava ali por causa de 1 milhão. Então... Cara, mas é engraçado que eu sempre tive muito preconceito com o conceito coach em si, porque a gente... Cara, principalmente na internet, a gente vê umas referências muito negativas de pessoas que pregam coisas que não fazem e tal. Só que esse ano, cara, eu fiz o treinamento do Leader Trainer. Na verdade, não é Leader Trainer, mas é um conceito muito semelhante. Fui eu e o Cadu, meu sócio, que é um dos caras mais racionais que a gente conhece, né, cara? E voltou os dois, assim, cara, abraçando a árvore, se emocionando. Aí eu falei, cara, agora todos os nossos líderes estão fazendo. Inclusive o Léo, que é engenheiro, racional pra caramba, voltou também todo sensível e tal. Mas continua, desculpa. É uma sensibilidade boa, né? Não é? Na verdade, é você conseguir um equilíbrio, né? Então, por exemplo, se você é muito racional, você, de repente, desenvolve um pouco mais de empatia. Não, e essa coisa que você falou, cara, os eventos que acontecem na nossa vida, eles sempre deixam uma marca emocional. E quando você não ressignifica, velho, cara, várias coisas que você vai fazer, você bate ali naquela crença que você construiu por causa dessa perda de 1 milhão e esse negócio te atrapalha pro resto da vida, né? Exatamente. Imagina assim, que nem a gente falando ali de liderança, é muito engraçado, porque eu estou fazendo 45 anos agora. Eu sei que as escolas hoje estão mais modernas, mas na minha época, na nossa época, né, se você pedisse ajuda na hora da prova, você não podia, era cola, você era reprovado. Se você oferecesse ajuda, zerava a sua prova também. O professor tomava dos dois, de quem pediu e de quem dá. E aí a gente cresce
E o pessoal quer que a gente saiba trabalhar em equipe, né? A infância inteira, toda a época escolar, a gente aprendeu a ser muito mais competitivo do que... Colaborativo. Várias coisas dessas você acaba descobrindo, identificando dentro, seja no processo de coaching, no processo terapêutico, no processo desse. E fazer essa faxina emocional, cara, faz você ficar muito melhor para seguir adiante. Então, o coaching que eu via naquela época, e hoje eu sei que o que eu fazia lá em 2010 não era coaching, era uma mistura total de coaching, com mentoria, com consultoria, com aconselhamento, com ombro amigo. Entendeu? E eu fui aprender isso só quando eu comecei a dar curso de formação em coaching, porque eu fiz umas... Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiz umas 8 formações diferentes. Não só em coaching, como também constelação, programação neurolinguística. Outra coisa engraçada foi antes de eu ir para esse Leader Training, eu já fui ser o meu coach. Por quê? Quando ele descobriu que eu tinha 7 clientes, ele falou que não era ético eu estar atendendo, que eu não poderia estar atendendo aqueles clientes como coach, que eu deveria ser um membro da escola onde ele fez a formação, mas que não teria problema não, que eu poderia passar os meus clientes para ele. Até eu me formar e poder, de fato, atender como coach. Aí, não acabou bem aquela sessão, né? Eu demiti ele. Fiquei com meus clientes e descobri que eu era o único cliente dele. Sério? De tudo, né? E uma coisa assim que eu achei muito interessante do mercado, não só de formação em coaching, como depois eu fui percebendo que diversos profissionais, uma coisa que eu sempre tive foi confiança. E isso ajuda demais, você ter confiança. Porque eu nunca duvidei que eu ia dar conta de ajudar os meus clientes que tinham me contratado. E eu tinha entendido de cara que você saber vender é mais importante que você saber entregar. Porque se você souber entregar e não souber vender, você não vai ter nenhum cliente para ajudar. Se você souber vender, mesmo que sua entrega seja meia boca, ela é maior do que a expectativa do seu cliente normalmente, né? A minha era. Independente se era coaching puro ou não. E hoje a gente vê que não é coaching puro, porque estamos aqui em 2023 gravando esse podcast, e o coaching, inclusive, de 2010 para cá, que foi quando eu comecei hoje, está meio que banalizado. A palavra coaching foi descaradamente substituída agora pela palavra mentoria, onde as pessoas fazem a mesma coisa, porque o pessoal sempre vendeu coaching e entregou mentoria. Esse negócio do coaching, que você só faz pergunta e você não dá absolutamente 0 conselhos, funciona só quando você está atendendo gente muito mais inteligente que você, tipo coaching executivo, entendeu? Então eu, naquela época, às vezes ia atender um gerente, um diretor, né? Onde se eu fosse dar um pitaco, tinha grande chance de eu estar falando besteira. Ou, às vezes, quando você vai atender um empresário que fatura muito maior que você, aí eu faço só coaching. Agora, a maioria das pessoas querem algum nível de conselho, querem dicas, querem um mapa, querem um roteiro, querem saber o que você fez. E quando eu comecei a atender, eu comecei a fazer, depois que eu cansei de fazer coaching de líderes e executivos, que era muito estressante, né? Por mais que eu estivesse ganhando bem. Mas por quê? Porque era a empresa que me contratava para atender um terceiro. Então era bem desafiador. O cara não era tão motivado, B2B, né? E era o mercado B2B. E o mercado, às vezes, com empresários, eu considero B2C, porque era o próprio CPF que me contratava, não era o CNPJ. E o empresário conectava muito com esse lance de ter perdido 1 milhão. Aí eu descobri que já teve quem perdeu 3, 7, 11, 20. Que empresário não quebrou ainda? E não interessa se é 1 milhão. Quando você perdeu tudo. E as pessoas que falavam, é esse moleque que eu quero. Nessa época eu tinha 31 anos, entendeu? E as pessoas me queriam porque sabiam que, ouviam às vezes esse bate-papo, e não é aquele cara que sempre esteve na boa e que pode te orientar, mas é o cara que também sabe viver a turbulência. E muita gente está sempre vivendo uma turbulência escondidinha dentro de você e quer alguém de confiança para poder desabafar e pedir orientação e ajuda. Nem sempre o psicólogo é o melhor cara para dar uma orientação focada no futuro, né? Foi por isso que eu acredito que o coaching deu muito certo, e hoje em dia, só mudando de nome para mentoria, porque quando você vai dar um curso, né, você hoje casa as duas coisas. Eu montei como nenhuma escola de coaching queria que eu desse aula para eles,
né? Falava que eu tinha que ter um currículo, blá, 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 um monte de coisa mentirosa. Eu resolvi montar a minha escola. E ela deu super certo. Foi assim, Abracoach. Voltando agora para responder a sua pergunta, o digital, eu sempre fui muito focado com meus alunos, não só ensinar eles a serem bons coaches, mas ajudar eles a vender. Esse primeiro coach foi uma excelente lição, né? Que você viu que o cara pode ser bom, mas se ele não souber vender, ele tá perdido. E esse era o ponto que você tem que resolver dos caras. Né? E era isso que eu queria ajudar meus alunos. Então, a minha escola, o PS lá, não, o SP, o meu Unique Selling Proposition era aqui a escola onde você vai aprender a conseguir clientes de coaching, entendeu? Você não vai aprender só a atender, você vai sair daqui com cliente pagante. E isso, então, era o meu principal diferencial. E eu sempre estava em busca de maneiras de ajudar os meus alunos a conseguirem melhorar o marketing dele e fazer mais clientes. A minha taxa de sucesso era de mais ou menos 25% dos meus alunos. 1 a cada 4 conseguia cliente pagante em 30 dias. Isso já era bastante perto dos 5% de sucesso, que era a média de mercado, onde 1 a cada 20 conseguia cliente pagante nas outras escolas. Só que para mim ainda não era o suficiente. Então eu fui buscando, esbarrei num gringo chamado Brandon Bouchard. E aí eu comprei... Mensageiro Milionário. O Mensageiro Milionário. Tem o livro aqui no Brasil traduzido como Mensageiro Milionário. Temos outros também de motivacionais aqui. Esqueci o nome, mas tudo bem. Alta Performance. Uma coisa assim. Eu tenho todos. Bom, eu comprei o curso dele de $2.000 e fui lá para a Califórnia fazer uma imersão. Né? Quando eu fui lá para a Califórnia fazer essa imersão, era abril, maio de 2013. E eu encontrei uns 2, 3 brasileiros lá e começaram a falar: você conhece o Érico Rocha? Eu falei: não conheço. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí, beleza. Aí um dos caras que deu palestra lá no evento do Brandon Bouchard era o Jeff Walker, que foi o criador da fórmula de lançamento. E aí eu fiz uma filinha para cumprimentar e tirar uma foto com o tal do Jeff Walker e falei: cara, esse seu método tem que ir para o Brasil. E ele falou: você conhece o Érico Rocha? Eu falei: não é possível. Então, tem esse aluno meu que eu acho que ele vai levar a fórmula pro Brasil. Aí eu anotei no meu caderninho: conhecer Érico Rocha. Entendeu? Peguei até o telefone da secretária do Jeff e quando eu voltei aqui para o Brasil, nessa época, a Abracoach ela tinha crescido muito, tinha prosperado e eu conseguia ter um faturamento mais ou menos ali, faturamento de uns 100 mil por mês, uma lucratividade de uns 50 mil por mês. Caraca. Com a escola de coaching, entendeu? Caraca. O que para mim estava de bom tamanho. E aí, eu indo lá pegar essa tecnologia, né, de marketing digital para ensinar meus alunos, quando eu voltei, eu conheci aqui o Érico. Eu acho que eu fui o único cara que nessa época veio top-down. Nele, veio de cima para baixo, entendeu? Com a referência do Jeff Walker. Ele não tinha lançado nenhuma turma da fórmula de lançamento online ainda. Já tinha acontecido um evento, que tinha sido o primeiro evento que ele tinha, 2 eventos que ele tinha feito ali, tinha um nome chamado totalmente diferente, Ignição Digital, né? E depois teve um fórmula de lançamento presencial antes ali nisso. Foi os 2 que eu não participei. Mas quando eu vim aqui, eu usando uma das táticas que eu aprendi com o Brandon, eu quero oferecer ajuda em vez de pedir, né? Eu falei: Érico, como é que eu posso te ajudar? Aí ele falou: olha, eu não costumo abrir essa exceção, mas você pode ser meu afiliado, ou seja, eu posso vender curso para ele. Aí eu, beleza. E eu falei: pô, isso é legal, vou vender os cursos dele, vou ajudar ele. Quando ele abriu a primeira turma, eu vendi 27 fórmulas de lançamento para um público que desconhecia o Érico. Durante o lançamento dele, é muito engraçado, porque eu tinha prometido que eu ia vender pelo menos 20. E, usando a tática de marketing digital, eu tinha vendido, sei lá, 4 ou 5 cursos. Aí, faltando um dia para ele fechar o carrinho, eu peguei meu telefone, fiz uma lista de 50 nomes e fiquei a sexta-feira, das 8 horas da manhã até 11 horas da noite, ligando para essas pessoas e convencendo ele a comprar um curso online que as pessoas não tinham cultura de comprar, por 4 a 5 mil reais. Caro as pra pessoas, caramba, que naquela época era caro para um curso online, de um cara que... tinha os olhos esbugalhados. Que tinha os olhos esbugalhados, uma camisa preta, falando numa tela assim, que não passava tanta confiança, ensinando a fazer 100 mil reais em 7 dias.
Mas as pessoas compravam por causa da minha credibilidade. Eu falava, confia no cara. E, ó, se eu vendi pro Sérgio Ricardo Rocha, que veio Sério? aqui no podcast, se eu vendi pro Jerônimo Temel, pro André Lima do Caramba! DFT, vendi pro João Alexandre Borba, para uma série de pessoas que hoje Pô, estão então grandes. você não só vendeu os 27, como você deu os melhores LTVs Tem do Érico alguns, do Érico exatamente. Rocha. Se isso fosse marketing multinível, eu tava... Mas fato é que eu comecei a... Eu estava meio acomodado como formador de coaches. Eu tive um licenciado meu que cresceu muito mais que eu. Aí eu vendi a Abra Coaching para ele, naquela época, por 3 milhões, que eu falei, agora eu vou virar mentor de coach e vou começar a trabalhar com lançamento. Aí eu fiz um Kona Coaching, Poder do Coaching Grupos, criei o Método Marca e comecei a fazer isso. Só que eu fiz um contrato que se o cara não me pagasse as parcelas da Abra Coaching, né, eu ia pegar ela de volta, sem ter que ressarcir o que ele já tinha me pago, e foi o que acabou acontecendo. Então eu tirei as férias que eu precisava da escola de coaching para aprender o lance do marketing digital durante o ano aí de 2014. E quando voltou, quando eu peguei de volta a Abra Coaching, eu estava pronto para fazer o lançamento da formação em coaching. E aí que foi um sucesso. Eu montei a maior turma de coaching online do Brasil, 360 ou 70 alunos, vendendo um ticket médio de R$6.000 ali. Foi, sei lá, 2.300.000 de faturamento. Caraca, que irado. Num único lançamento, mais de 1 milhão em Que não era o teu faturamento anual, né? Era meu faturamento anual. Isso aí aconteceu em janeiro de 2016, entendeu? Então, durante o ano de 2015, eu fiz um lançamento de 500 mil, depois eu fiz um de 1 milhão em julho, e esse lançamento em 2016 foi de 2,3 milhões. Então, o lance do digital, que eu falei, tudo que você aprende para ensinar para os outros, você tem que aplicar com você junto, tem que aprender primeiro, que nem, vocês têm o DNA das vendas, por isso que a empresa funciona, entendeu? Claro que tem uma entrega, acima da média, acima do normal, mas, cara, que nem o vendedor bom não fica desempregado. E o empresário que sabe vender, ele pode quebrar e volta de novo. Depois de um tempo, ele vai aprendendo a melhorar a gestão dele, né? E não quebrar tão rápido, vendendo e não conseguindo aí operacionalizar a entrega. Mas E aí isso vem a proposta que você fez inicialmente, que é o lance do tal do LTV, né? Pois é, então, assim, eu percebo que lá no nosso primeiro ano, né, a gente tinha lá o nosso workshop, dentro do workshop a gente ofereceu acompanhamento e isso foi o que fez a gente crescer no início. Agora a gente está num momento com uma complexidade mais alta. A gente tem 4 Aproveita produtos. e explica o termo LTV para galera LTV, entender galera, para quem não sabe, é o tempo que o cliente fica pagando para você. LT de lifetime, ou seja, tempo de vida, valor de valor, né? Então, LTV é o valor que um cliente gera para a tua empresa dentro da tua receita. Com essa estratégia de esteira de produto, acho que quem puxou muito foi o Ryan Dess, lá da Digital Market, né? Que você começa vendendo um produto de ticket menor, onde você tem menos fricção, menos objeção, o cara compra, recebe um primeiro valor e conforme ele vai recebendo o valor, ele fala, quero mais proximidade, quero mais acompanhamento e quanto mais próximo, mais caro fica. Como é que você pensa assim, que é a melhor forma de alguém desenhar, né, a sua esteira de produtos? Olhando para esse conceito de mentoria, de coach, de acompanhamento, acho que podendo ter sido mesmo aplicado para uma consultoria convencional. Não, tá. As escolas de coach sempre foram muito boas nessa parte ali de ter uma esteira de produto. Onde eles pecavam inicialmente era em ter, de fato, ali um produto de entrada mais barato. Mas eles tinham formações a partir de R$5.000, só que você fazia a primeira formação, você acabava fazendo 2, 3, 4. Todas. Porque tinha formação básica, formação business executive, master coach, palestrante, treinador. Então, se tivesse coisa para oferecer, tinha gente querendo seguir ali na esteira. Depois, esses eventos de inteligência emocional começaram a suprir essa lacuna. Entendeu? Eventos de inteligência emocional com ingressos para um evento de 3 dias, 2, 3 dias, entre R$500 e R$1.500. Tipo o que o Wendel Carvalho tipo faz que lá. o Wendel faz, tipo o Método CIS do Paulo Vieira, o L do Rodrigo Cardoso, Ultrapassando Limite. Então, aquilo virou um baita de um produto de entrada. Hoje, quem quer trabalhar com coaching, mentoria, desenvolvimento pessoal ou empresarial, a esteira de produto, o mais interessante é o seguinte, você sempre tem que ter a sua prestação de serviço
nobre, independente se você está começando e quer cobrar, tipo, R$6.000, 5.000, 3.000 por cliente. Ou muito mais, né? Se você já tem aí autoridade, reputação, você começa ali a criar programas que você consiga entregar sozinho, às vezes de 30, de 50. Se você coloca, por exemplo, tem como público empresários, né? E aí a gente vê que tanto vocês aqui da Growth como outros players aí do mercado, eles conseguem oferecer a mentoria, mais acompanhamento, mais pertencimento por preços aí que giram em torno de 80, 120, até mesmo 200 mil reais por ano, né? E o LTV acaba sendo isso, porque você pega ali 200 mil por ano, né? Obviamente, você tem que sofisticar a sua entrega. Você não consegue mais dar conta de entregar isso sozinho. Você precisa ter uma equipe para conseguir superar a expectativa aí do seu cliente, né? Então, mas hoje, o que eu acredito que é um excelente produto de entrada vai ser ou algum tipo de produto digital, curso online. E quando eu digo, não é necessariamente um curso ou um treinamento gravado, né? Pode ser alguma coisa que vai ser entregue ao vivo, via Zoom, né? Seja no sábado, seja no horário bom para o seu público. Dentro de lá, você começa a elevar o nível de consciência do cliente sobre não só os seus próximos programas, sobre os próximos passos que ele tem que dar. Eu também gosto muito, esse evento ele pode ser via Zoom, mas dependendo do seu público e do centro onde você está, fazer um evento, um treinamento presencial, fazer uma espécie de workshop de 3 horas ou de um dia, de 2 dias, onde você possa já gerar algum tipo de resultado de transformação imediata e lá dentro você tem muito mais chance de se conectar de fato com o cliente e mostrar para ele a trajetória de sucesso que ele tem que ter. E aí sim começam a vir programas em grupo, né, de acompanhamento, de mentoria, de consultoria. Então isso para mim é a esteira perfeita. Um evento presencial ou online. Se for online, entrega via Zoom. Se for presencial, aluga uma sala, um espaço, independente se é para 12, 20, 100, 200 pessoas, começa pequeno antes de crescer, né? Seguido de algum tipo de acompanhamento em grupo, algo que você possa escalar e vender. E depois, obviamente, algum tipo de mastermind, de grupo ali, onde você vai conseguir selecionar ainda melhor. E você pode ir aumentando o preço deles mais ou menos entre 5 e 10 vezes a etapa de cada um. Né? Sério? Então, vamos lá. Você vai fazer um evento de um dia, de repente você vai cobrar um ingresso desse evento de um dia de R$500. Né? Aí, lá dentro desse evento de um dia de R$500, você vai vender, de repente, um acompanhamento em grupo por 6 meses de 6.000. Né? Vai ter uma galera desse acompanhamento em grupo de 6.000 que está disposto a pagar 30 para um pertencimento, um acompanhamento ainda maior. Mais próximo. E toda vez que você for desenhar um programa de alto valor, você tem que pensar nessas 3 caixinhas, que você não sabe qual é o critério de compra do seu cliente quando o negócio é desenvolvimento pessoal ou mesmo empresarial. Essas 3 caixinhas são chance ampliada de sucesso, ou seja, são as ferramentas, os estudos de caso, os cursos, os treinamentos que você vai prover, que se a pessoa absorver aquilo e implementar, ela aumenta a chance dele ter o resultado que ele deseja. Né? Segundo, é acompanhamento. As pessoas querem alguém para pegar no pé delas, para cobrar ela, que elas tenham que prestar conta, para mostrar que se importa com elas. Então, isso aí são sessões de mentoria, são sessões de coaching, são, às vezes, outros pequenos eventos. É o acompanhamento em si, mostrar que ele não está largado. E o terceiro fator é o fator comunidade. Né? As pessoas querem pertencer a algo, querem fazer parte de uma tribo. Então, quando você chega ali... E, por exemplo, qual é o nome do programa do próximo nível ali da imersão? Da imersão. Chama-se High Growth. É um programa focado em empresas que querem ir para o alto crescimento, querem controlar o seu crescimento. E tem um apelido para os empresários que fazem parte ou para os gerentes do High Growth? Ainda não? Então, vamos supor que ele vira um growther.
Que é bem comum falar. Não sei se eles falam, ou eu sou um high D, né? Ou uma coisa nessa coisa. E aí as pessoas vão querer ser um growth ou um high D. Olha, eu sou growth e você não é. Entendeu? Olha o meu crachá, olha o seu. A gente tem os jargões, a gente tem o evento exclusivo, né? Por exemplo, que nem você viu, eu alugo uma casa em Búzios, uma mansão lá em Búzios, onde faço meu evento lá, com a vista 270 graus, assim, para o meu mentorado. Aí você falou, Bruno, quero levar a galera para essa casa. Quem que vai para essa casa? Vocês são os melhores clientes. Isso não é só uma tática de acompanhamento e tal, mas é uma tática de pertencimento. Faz todo mundo que não está lá dentro aumentar o desejo para querer estar lá no próximo ano. No mínimo ter direito de ir para lá. E você acha que o único lugar que a gente tem que vender isso é dentro da imersão ou pode vender em outros lugares? Não, pode vender em outros lugares. É que a imersão é a melhor maneira de você vender... Porque a consciência fica muito alta. Né? Em escala. A melhor maneira de vender, você sabe qual é, que é você conseguir botar a pessoa para um bate-papo de 1 para 1 com você. Né? Eu garanto que você aumenta, se você tivesse a oportunidade de conversar individualmente com os 120 pessoas antes, sem eles nem terem passado pela imersão de 3 dias, você converteria mais do que dentro do evento, do que fazendo um pitch de cima do palco. Agora, Bruno, eu não tenho condições de fazer. A segunda melhor maneira é a sua equipe fazendo. A terceira melhor fazendo é de um pitch de palco, entendeu? E a melhor é o pitch de palco e depois a venda também para pegar a objeção de quem é real, de quem ainda não estava lá para fazer. Então, o canal de vendas, o vendedor de 1 para 1 sempre vai ser a melhor maneira de vender. A venda do palco é a melhor maneira de vender com escala. Um evento aí de preferência aí de mesmo que eu abra a mão da conversão, no final do dia o volume vai fazer muito sentido. O volume faz sentido. E, obviamente, tem gente que talvez entrou lá por conta de uma série de outros gatilhos que acontecem lá, por exemplo, comportamento de manada, comportamento de pertencimento, é que nem, você vai vender de 1 para 1 aqui para mim? Eu, por exemplo, sempre digo, quando eu faço essas consultorias de evento, que hoje eu faço de conversão, evento, ajudando as pessoas a venderem mais dentro desses eventos, é muito importante que o crachá de quem comprou a mentoria seja trocado imediatamente lá dentro. Né? Quase como se fosse um ritual de boas-vindas. E a impressão que vai dando para a galera que não vai entrando é que eles vão ficar para trás. Então ele vê a galera do crachá novo, a equipe dando mais atenção para quem está com o crachá novo, parabéns por se tornar um growth, ou uma coisa assim. Raidi, né? Coisa do... e parabéns por virar um Raidi, essa parte toda, e o pessoal vai falando, não, eu tenho que estar junto também, eu tenho que estar junto nessa parada. Então, pega uma série de gatilhos que, às vezes, o cara de 1 para 1 não tem. O melhor é você cercar de todos os lados, entendeu? Fazer uma tática ali, primeiro você liga, depois você liga para 1 para 1 que participou do evento. Você tem uma equipe, obviamente, para isso, entendeu? Mas eu gosto de ligar, cara, eu gosto de vender. Eu tenho uma vontade danada de fazer que nem você fez, cara. Começar 8 da manhã até às 11 da noite. Mas depois de um tempo você não tem mais como fazer isso, né? Não tem. Dependendo do nível do evento, por exemplo, que nem você estava falando ali do Endel. O cara vai botar 5 mil pessoas no evento, você acha que ele dá conta? Mesmo que ele tenha uma equipe de 150 vendedores, Qual foi o nome daquela mulher que você falou que você fez treinamento? Barry Baumgartner. Quem que é ela? Ela é uma... Ela é do Tony Robbins, não era? Ela era a consultora de evento. Hoje ela é do Tony Robbins também, mas eu conheci ela vindo para o Brasil fazer a consultoria para o Érico. O Érico ficou batendo cabeça durante muito tempo, depois que ele encheu o mastermind dele, sobre como vender o próximo nível. Então ele foi tentando assim, fez um Legacy, depois fez junto ali do Romualdo da Cris, um Altitude, um Momentum, umas coisas assim. E aí, de repente, veio ela, ajudou a criar um Insider e ajudou a vender o Insider lá dentro, que virou a maior fonte de receita
do grupo do Érico Rocha. Então, ela é boa, assim, não só, que é o que eu aprendi ali, pelo fato de eu ter o DNA do infoproduto, tá nisso ali, eu consigo desde ajudar a pessoa a estruturar a oferta dela, mexer na entrega, mexer no pitch e mexer na arquitetura do evento para aumentar a conversão. Eu conheci através do Érico. Depois você vê que lá fora ela trabalha também para o Ryan Dice, para o Stu McLaren, para o Tony Robbins, né? E para os maiores gigantes não só do digital, como de alguns eventos presenciais físicos que tem lá nos Estados Unidos. E o que mais chamou a atenção assim, no que ela fez ou no que ela trabalhou com o Érico? Qual que você acha que foi o maior insight que você pegou com ela? O melhor insight é a simplicidade, entendeu? É você conseguir ter um roteiro, ter uma estrutura que faz a conversão acontecer sem você precisar ser deselegante e forçar a barra. Eu vi diversos eventos, né? Eu posso até citar aqui, por exemplo, o MMI, do Tiravec. Né? É muito agressivo, né, cara? É muito agressivo. Tem muita gente que sai extremamente incomodada. Não, tem gente que levanta no meio, né, cara? E vai embora. Não aguenta essa parte ali do pitch, entendeu? Venda. Pitch é o jeito que a gente chama o convite, né? E, chamando as pessoas quase que de burro, se não comprarem, querendo forçar, exagerando na quantidade de venda. Essa estrutura dela, você consegue ter a conversão praticamente igual com zero agressividade, entendeu? Fazendo as pessoas chegarem para você no final do evento falando: nossa, desculpa por não comprar. Ano que vem eu volto aqui, no próximo que tiver, eu venho aqui para me inscrever nesse programa, porque agora não tá dando. Então, para mim, isso acomodou muito mais, porque eu sempre fui bom de vender do palco, mas sempre me incomodou muito ter que... aonde que você substitui valor por venda, né? Então, a estrutura dela, você consegue aumentar o valor que você gera dentro de um evento e vender praticamente a mesma coisa se você fosse ultra agressivo. Cara, o que foi engraçado aqui no último, né, na última imersão, cara, eu conduzi ali o convite pra galera, muito natural, né? E foi mais light. E pra mim era assim, cara, olha só, esse negócio aqui tá tão bom, mas tão bom, que se você não for, cara, desculpa, né? Tem alguma coisa de errado com o que você está fazendo, porque aqui eu preparei tudo, contato direto comigo. Esse vai ser um grupo de empresas que eu pessoalmente vou acompanhar e ainda vai ter 4 encontros, onde um dos encontros são com os caras mais brabos do mercado. O próximo encontro, cara, vai ter só... Não vou divulgar ainda não. Ainda não Tem que estar dentro da imersão, porque vai ser surpresa. Mas assim, então... Eu falo, cara, não consigo entender. E não foi essa agressividade. Normalmente, quando eu tenho que... Eu já tive acompanhamento, né, com especialistas de copy, que levava a oferta, levava a promessa para um nível de agressividade que você fala assim, cara, o cara é especialista, eu vou seguir, mas você não está confortável, saca? E isso acaba revertendo, né, cara? Outra coisa era a quantidade, porque antigamente você chegava e aí tinha umas coisas assim, agora eu vou falar um pouquinho mais técnico, chamavam de pitch abre carteira, que no primeiro dia você tem que fazer uma oferta barata que vai esgotar e tem gente que vai ficar sem. Aí você tem que fazer um outro pitch de ancoragem, né? Que é como se fosse uma venda de uma coisa que você nem pretendia vender, só para botar o preço lá em cima, ninguém comprar, mas começar a fazer isso. Aí depois vem o pitch de sei lá o quê, que é um produto que você vai vender para todo mundo para poder dar um desconto em quem quer comprar o seu programa principal. E essa estrutura, você consegue, sem ter que fazer essa tonelada de oferta, de pitch, fazer basicamente um só. 2 no máximo, entendeu? E eu acho que também, o cara, pagou para estar ali para aprender alguma coisa. Se, cara, 50% do tempo foi eu vendendo para ele, perdeu o sentido do evento, né, cara? Eu particularmente não curto ir para essa estrutura, né? Agora, Bruno, cara, sensacional o nosso bate-papo. Inclusive você que está assistindo esse podcast, está assistindo o Growthcast, quer passar 3 dias comigo, com o Léo, quer entender como é que monta a máquina de vendas, Imersão Growth Machine, link para você aplicar e estar comigo 3 dias na descrição desse episódio. Chegou até aqui? Tira um print, tá vendo pelo Spotify? Já aproveita e dá 5 estrelas, marca ali para você ser notificado toda vez que a gente lança um vídeo novo. Tá assistindo pelo YouTube? Deixa o seu like, se inscreve no canal, marca no sininho. Toda vez que for publicado um episódio novo do Growthcast, você vai ser avisado. Tira um print, vai nos stories, marca @thiago.reis.gm,
Leonardo.alexandre.si. Arroba Juliane Bruno, com Juliane com I no final. boa. Todo mundo que fizer isso já tem um presente preparado, você vai receber direto na tua caixa de entrada. Brunão, se você fosse... Cara, parabéns pela jornada, parabéns pelo que você está construindo, sensacional a tua resiliência, essa toda... Efetivamente você transformou o limão na limonada. O que você acha que foi o maior aprendizado que você teve nessa jornada e que você deixaria para a galera que acompanha o Growthcast? Tipo, preste atenção nisso. Olha, eu não sei que momento de vida você está, né? Mas foi bem lembrando, às vezes, o que meu pai falou. Todo mundo vai passar por momentos de altos e baixos. Hoje a gente para e olha ali um empresário, uma pessoa no Instagram. No Instagram, a pessoa está basicamente compartilhando só o sucesso dela, não está tanto com... Mesmo quando ela compartilha os bastidores, dificilmente ela compartilha a derrota nos bastidores. E grande parte da população, posso arriscar dizer, a grande maioria, está vivendo uma derrota silenciosa. Acredite que é o seguinte, todo mundo tem altos e baixos. Vai depender muito de você começar a investir no seu autoconhecimento para não cometer os mesmos erros que você já cometeu, começar a fazer planos, né? Começar a ter metas e começar a cuidar primeiro de você mesmo para poder começar depois a crescer, cuidar dos outros, cuidar da sua equipe, cuidar aí da sua carreira ou do seu negócio. Então, a sua vida não é uma foto, a sua vida é um filme, né? E eu gosto de falar assim, muito assim, hoje o meu bordão se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é ajudar você, né? Você querendo entender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, esse mundo aí de negócio. O Thiagão já falou aí o meu Instagram, @JulianeBruno, né? Dependendo aí da fase que eu posso estar oferecendo ali alguns treinamentos gratuitos ou mesmo uma assessoria para essa parte aí de evento. Mas cuida de você, cuida aí do seu desenvolvimento pessoal e lembre-se, né, que se você está numa fase ruim, ela vai melhorar. Animal. Boa. Pra conta.